Gente, esses são os materiais que iremos precisar, ok? Lixa em folha, de preferência fina e média. Lixa em bloco, ela é meio esponjosa, mas por fora é lixa, ok? Espátula, de preferência uma pequena e uma média. Uma desempenadeira, vai precisar para você apoiar a massa e espalhar em lugares maiores. Um balde ou uma vasilha que você tenha já em casa, recipiente para misturar a massa. Uma escovinha para limpar a parede que tiver impurezas. Luva para proteger suas mãos. Isopor. Caneta ou um lápis, alguma coisa que possa fazer uma marcação. Pistola para cola quente. Bastões, de cola quente. Trincha, ou como você talvez conheça como pincel, de cerdas maiores. E claro, a massa de reboco. E aí, gente, vamos fazer o azulejo falso? Então, como vocês podem ver, minha parede está em cimento, soltou, alguns pisos caiu, Caiu e ela precisa de uma reforma, essa cozinha. E chegamos, a cozinha estava assim. Retiramos todo o azulejo que estava solto, tá? Eu vou estar utilizando esse isopor para fazer o acabamento, tá? E essa escovinha para limpar a parede. Esse é a vasilha onde eu vou preparar a massa, tá? Isso é a massa de reboco, mas essa daí é em pó, tá? Ela não vem preparada. Então eu vou retirar agora toda a poeira, toda a areiazinha, tudo que tiver solto. Passo com vontade mesmo a escovinha molhada, para não levantar nenhuma poeira, tá? Passa toda a escovinha. Depois você vai vir com a espátula, você vai retirar tudo que tiver solto, tá? Ela vai te facilitar na hora e você vai conferir isso. Tudo que tiver solto, vai passando mesmo a espátula com vontade, porque é necessário que saia realmente aquilo que tá solto ali. E depois se tiver solto, pode até prejudicar na hora de você fazer, o azulejo falso. Retire tudo, tá? Passe mesmo com vontade. Retire tudo que tiver solto. Então, gente, passei, a escova, com a escova molhada, passei, limpei. E agora eu vou preparar a massa. Eu tô usando uma concha que eu já não estava utilizando, tá, gente? Eu usei ela como medida. Você pode usar o que você quiser. Eu preparei e deixei a massa de forma homogênea, bem cremosa, tá? Bem cremosa mesmo. E eu preparei somente aquela massa que eu realmente iria utilizar. Então você vai passar, primeiramente, todos os buracos. Agora a primeira parte tapar todos os buracos, cantos, vai também bem nos cantinhos, tape com sua espátula todos os buracos, tá? Todos os buracos. Não é o momento de alisar, é o momento de tapar os buracos. E eu coloquei uma fita em volta, tá? Para proteger. Se você quiser, você pode fazer também isso, ok? Então, gente, aí vou usar uma desempenadeira, uma espátula média, uma pequena e uma pistola para usar no isopor, para colar o isopor e fazer o acabamento, tá?
Olá, gente. Então, eu fiz a marcação desse isopor, é a metade de um azulejo, tá? Fiz a marcação com a caneta mesmo, com uma pontinha, uma caneta, um lápis que você tenha em sua disposição. Faça uma marca que dê pra você ver, tá? Eu fiz a marcação da metade de um azulejo, como vocês podem ver, porque vai ter que acompanhar, tá bem? Vai ter que acompanhar esse desenho. Então, eu fiz a metade do azulejo e coloquei o isopor, tá? Coloquei o isopor para dar o acabamento. Vou trabalhar com uma espátula, essa espátula média, a pequena também e a desempenadeira. Como vocês podem ver, a minha massa está pronta, né? Bem consistente, de forma bem cremosa. Aquela, de uma forma, uma textura que não caia da espátula assim, tá? Olha só, ela é bem elástica, essa massa, e bem consistente. Então, como vocês podem ver, tá? Já coloquei o isopor e eu estou aplicando a massa. Agora eu me preocupo com os cantos, tá? Eu me preocupo em fazer o acabamento nos cantos e tapar aqueles possíveis buracos que ficaram à mostra, que por algum motivo não foi tapado. Então esse é o momento, tá? Trabalhando sempre com pouco, ok? Eu pego a espátula, estou usando uma espátula média, estou aplicando no canto e puxando para o meio, tá bem? Estou aplicando no canto e puxando para o meio. Como vocês podem ver, eu vou pegar mais um pouquinho de massa, tá? Sempre mexendo, evita deixar grumo, mexa bastante a sua massa, tá? Porque o grumo pode atrapalhar depois, na hora da aplicação. Ele até some, mas é importante que fique quase sem grumos, ok? Então a desempenadeira é para me apoiar a massa, tá? Enquanto isso, eu não estou usando a desempenadeira. Então, coloco a minha massa na desempenadeira, coloco um pouquinho na espátula e coloco no acabamento, onde vai ficar a borda do azulejo, tá bem? Veja que eu me preocupo em colocar nessa borda e puxar, tá? Quando você sentir que a massa está indo para o meio da espátula, você coloca novamente na desempenadeira e pegue mais um pouco de massa na ponta da espátula. E novamente, você vai lá, coloca naquele canto e puxa para o meio, de forma que a espátula depois venha para fora da parede, tá? Em sua direção, ok? Você não precisa se preocupar agora com o meio, tá? Você está se preocupando agora com o acabamento do seu azulejo, que são as pontas, né? Essas partes que estão até a mostra. Lembrando que a primeira aplicação eu fiz sem o isopor, tá? Agora na segunda aplicação que eu estou usando o isopor. Veja que eu estou aplicando. Aperte na hora que você colocar, aperte um pouquinho a espátula para que encha aquele local do acabamento, ok? Usando sempre um pouquinho, tá? Porque é a ponta, né, gente? É a ponta, então aperte a massa no local, tá? E puxe o excesso para o meio, ok? Lembrando que a parte do isopor, que está onde vai estar o acabamento do azulejo, precisa ser lisa, a parte lisa do isopor, tá? Não a parte quebrada, lembre-se disso, tá? Aplica e puxe para o meio. Depois que você pegar a prática, você vai ficar ágil, tá? Naquilo que você está fazendo e logo você vai pegar o jeito nisso. Agora, gente, eu vou deixar secar, tá? Completamente, não vou mexer, não vou aplicar massa novamente, sem deixar secar antes, tá? E o restante eu passei, coloquei tapei buracos e passei nas partes que ainda vou utilizar, tá, gente? Aqui nessa parte onde está em cimento. Não joga a massa fora, aproveite em algum lugar que você precise, ok? Então vamos deixar secar. Bem, como vocês podem ver, tá seco, tá? Está seco.
Só a pontinha que tá um pouquinho úmida, mas está quase completamente seco. Eu estou utilizando a massa, tá? Já pronta, a quantidade que eu vou utilizar. Vou aplicar a massa, de forma que eu tenha o azulejo já existente, né, na minha parede como base, tá? Para mim fazer a altura, porque é o momento agora de deixar a massa na altura de outros azulejos, o próximo a isso, ok? Então veja que eu deixei a altura, tá? A altura do azulejo já existente na minha parede. Como vocês podem ver. Esse palito é um palito de laranjeira, tá? Você pode usar palito de churrasco. E você vai lixar um pouquinho a ponta dele para ficar um pouquinho redondo, tá? Não muito pontudo. E você vai fazer o que? Você vai fazer a linha, como você já viu aí, ok? Tá bem? É esse palito que eu vou estar utilizando, tá? E depois de feito, vocês podem ver, use uma base, tá? Você pode usar algo que seja reto, tá? E comprido para você fazer a linha reta. A linha tem que estar reta, ok? Ou próximo disso. Como vocês podem ver, eu tô pegando o palito tá úmido. Minha mão, que está com luva, eu umedeço um pouquinho e vou esculpindo a ponta, tá? Debastando a ponta do azulejo. Então, eu vou debastando, tá? Passo sempre o palito no meio para tirar, tá, os excessos, com um papel na mão, limpo, né? Tiro o excesso do palito e faço novamente. Tá, o palito você umedece ele um pouco também, tá? Gente, lembrando que a massa ela ficou num ponto médio, tá? Não tá muito seca, também não tá muito molhada. Você vai debastando todo o contorno. E com as costas do palito você vai debastando as pontas que estão altas, né? Que estão fora do padrão de um azulejo. Vai debastando e vai esculpindo o seu azulejo. Assim ficou finalizado o azulejo. Agora eu vou deixar secar, tá? Esse é o momento que eu vou deixar secar. Esse foi o momento que eu esculpi, usei o palito. Lembrando que não pode ser tirado ali o isopor, tá, gente? Até finalizar tudo, tá, gente? Não tire o isopor. É momento de deixar secar, tá? Veja que está úmido, tem parte seca, mas tem parte úmida. Uma lixa fina, bem fina mesmo, gente, bem fina. Eu vou dar o acabamento liso, liso nesse meu azulejo falso, tá bom? E como vocês podem ver, tá? Estou lixando com mão bem leve. Gente, essa é uma lixa em bloco, tá? Que facilita na hora de você fazer a linha dar o acabamento, né? Fazer o acabamento da linha, né? Do seu azulejo, que você vai lixar também a linha. Então você pega como base a linha que já está do lado do azulejo, que é o azulejo já existente na sua parede. Então nessa linha você segue fazendo finalizando a linha do seu azulejo falso, ok? Você vai fazer isso por toda a linha do seu azulejo.
Você gostou do vídeo? Então inscreva-se e fique por dentro de mais novidades. Lembrando também que você pode me seguir pelas redes sociais.